Olá galera, esse é mais um vídeo bônus da série Criptografia do Zero aqui do canal Baixa Impedância. No último vídeo foi apresentado o jogo da indistinguibilidade. Nesse jogo é apresentada uma sequência de bits a um atacante. O atacante ele precisa descobrir se essa sequência foi gerada por um gerador aleatório ou por um gerador pseudo-aleatório. E vimos o conceito de vantagem, que é o quanto um adversário é melhor que um chute aleatório. Pois bem, nesse vídeo eu vou mostrar na prática estes dois conceitos. Vamos analisar o algoritmo RC4 e calcular a vantagem sobre ele. Então vamos lá? Eu tenho aqui um programa que eu fiz em Python e a ideia é rodar o algoritmo RC4 várias vezes e analisar se tem algumas tendências. Então, qual foi a ideia? Eu vou rodar o algoritmo 256 mil vezes, cada vez com uma chave diferente, e vou analisar os primeiros 6 bytes gerados do fluxo, do byte 0 até o byte 5. E a gente vai analisar quantas vezes esses bytes resultam no valor 0, 1, 2, 3 até 255. Então já rodei aqui, tá? Aí aqui, ó, o primeiro byte, que é o byte 0, ao rodar ele esse tanto de vezes, a gente espera que dê mil vezes cada valor, porque são 256 mil rodadas, né? E como são 256 valores possíveis, a gente espera 1000. Pode ver aqui que a média está em torno de 1000, ó, esse tracejado aqui a média. Está bem equilibrado. Olhando aqui visualmente, dá para ver que é próximo ao esperado, que é uma distribuição uniforme. Aqui tem valores mais objetivos, tá? Mas a gente não vai entrar nesses conceitos de estatística. Eu quero mostrar para vocês de uma forma bem tranquila e bem intuitiva. Agora, se a gente analisar aqui o primeiro byte, aliás, o segundo byte, que é o byte 1, olha que legal. A distribuição aqui está bem uniforme, né? No entanto, olha aqui, o valor 0 ele está muito desigual. Ó. Ele está praticamente o dobro. Então, se a gente analisar aqui, ó, o byte 1, ele apareceu 2001 vezes, sendo que o esperado era 1000 vezes. Então, está praticamente o dobro, certo? E pode ver que todos os outros aqui, ó, é em torno de 1000. Os outros bytes, eles estão bem próximos do uniforme. Então, desses 6 bytes que eu analisei, o byte 1, ele foi o único que apareceu uma tendência tão grotesca, né? E é baseado nela que a gente vai fazer uma análise da vantagem em cima do RC4, ou seja, qual é a vantagem que a gente tem sabendo dessa tendência aqui? Então agora eu vou explicar na prática para vocês como calcula a vantagem em cima do algoritmo sabendo esse tipo de tendência aqui, ó. Então vamos lá. Então vamos definir o jogo. O atacante ele vai analisar uma sequência de bytes e vai ter que adivinhar se essa sequência veio de um gerador RC4 ou se veio de um gerador aleatório. Para o jogo ficar mais simples, a gente vai supor que existe uma probabilidade de 50% de ter vindo do RC4 e 50% de ter vindo do gerador aleatório. Então, o que vai ser a vantagem nesse caso? A vantagem de uma estratégia vai ser o quanto ela faz com que o acerto seja maior do que 50%. Por quê? Porque tentar acertar aleatoriamente vai fazer com que acerte 50% das vezes e erre 50% das vezes, como foi definido aqui no jogo. Então vamos ver. Então a nossa estratégia vai ser analisar o byte 1, se ele é igual a 0 ou se ele é diferente de 0. Aqui está o quadro de probabilidades, mas para ficar mais fácil de entender, eu coloquei esse quadro aqui de cima, que ele é equivalente. Então a gente pode imaginar o seguinte, do mesmo jeito que foi rodada 256 mil vezes o RC4, também foi gerado 256 mil vezes sequências aleatórias. Por que isso? Porque se a quantidade for igual,
Então a chance de pegar uma dessas sequências aqui é de 50% de ter vindo do RC4 e 50% de ter vindo do aleatório, que bate exatamente com o que a gente definiu no jogo. Então, se a gente pensar bem aqui, ó, né, o total aqui de RC4 aqui é 50%, e o total aqui de aleatório é 50%, porque são 256 mil vezes para cada um. Como a gente viu, dessas 256 mil vezes aqui, 2.000 vezes do RC4 o byte 1 foi 0, que isso equivale a 0,4%, e 254 mil vezes ele foi diferente de 0, que equivale a esse 49,6 aqui. E a mesma coisa seria de um aleatório, né? Porque o gerador aleatório ele ficaria perfeitamente uniforme. Então a gente pode dizer que seria 1.000 vezes que o byte 1 é igual a 0 e 255 mil vezes o byte 1 é diferente de 0. Certo? Então esses valores aqui de cima e esses aqui de baixo, eles são equivalentes, tá? É porque os 512 mil vezes aqui equivale a 100%. Então qual é a ideia? A nossa estratégia é fazer o seguinte: como a gente sabe que o RC4 ele tem uma tendência de o byte 1 ser igual a 0, a gente vai analisar esse byte 1. Se for igual a 0, a gente diz que é RC4. Se for diferente de 0, a gente diz que ele é aleatório. Se a gente fizer isso, se a gente disser toda vez que o byte 1 for igual a 0, a gente disser que ele é do RC4, a gente vai acertar 2.000 vezes e vai errar 1.000 vezes. E quando a gente disser que ele é aleatório porque o byte 1 é diferente de 0, a gente vai acertar 255 mil vezes e a gente vai errar 254 mil vezes. Então, se a gente pensar bem aqui, ó, quantas vezes a gente acertou e quantas vezes a gente errou? A gente vai ter acertado 0,4 vezes aqui e 49,8 vezes aqui, e vai ter errado 49,6 vezes aqui e 0,2 vezes em porcentagem, né? Aqui. Então, se a gente somar aqui o número de acertos e o número de erros, ó, a gente está acima de 50%, que seria um chute aleatório. Então, se a gente acertou 50,2% de vezes e um chute aleatório acertaria 50%, a gente tem uma vantagem de 0,2%. Mas essa vantagem aqui de 0,2%, ela pode até parecer pequena e insignificante, mas em criptografia isso é enorme. Porque um algoritmo verdadeiramente seguro deveria ser completamente indistinguível do aleatório. E aqui não é ruído, aqui existe um padrão estrutural. A gente acabou de achar uma estratégia simples que consegue distinguir a RC4 de um gerador verdadeiramente aleatório com uma vantagem real. E se é possível distinguir, então ele não atende à definição moderna de segurança baseada em indistinguibilidade. E é isso. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, não perca os próximos vídeos da série. Deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdo técnico de qualidade. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixe nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo.